Povo de Deus, povo abençoado, todos na paz, glória a Deus. Mais um vídeo para o nosso canal com a graça do nosso Deus, queridos. Espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Receba aí o meu abraço, você já faz parte do canal, já é inscrito, que Deus te abençoe também poderosamente. Receba aí também o meu abraço carinhoso. É um prazer tê-los aqui conosco, queridos, em nome de Jesus. Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero trazer um assunto aqui maravilhoso, queridos, para as nossas vidas. Vamos falar aqui a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus, queridos? Qual foi o propósito dele para este mundo? Você sabe? Será que vocês sabemos? É bom estudarmos um pouquinho, né, queridos, para esclarecer e tirarmos dúvidas. E eu quero trazer essa palavra para vocês hoje, em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal o grande momento de aprendermos mais do nosso Deus e da sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Vamos em frente em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, queridos, nesse momento. Quero abrir com vocês aqui e pedir, lá no início, queridos, quem é Jesus? Aí eu quero pegar aqui, lá do início, quando ele foi prometido para a humanidade, queridos, ainda nem existia mundo, não existia nenhum de nós, mas ele já tinha sido prometido. E eu quero abrir aqui na capítulo. Vamos lá em 1 Pedro. Vamos lá em 1 Pedro, lá no início. Vocês têm uma ideia aqui já lá do início de todas as coisas. Ele já tinha sido prometido, ele já tinha sido o Cordeiro morto pela vida de todos nós. Está aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Diz assim, ó: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha aí, ó. Já no início, antes de todas as coisas, que o Senhor Jesus Cristo já tinha sido preparado para se oferecer por todos nós, por toda a humanidade. Aí eu quero voltar com você lá em Gênesis, no capítulo 1. Ele também estava lá na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Diz aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha só. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Se você observar, queridos, em todos os 5 dias anteriores, o Senhor sempre dizia: e disse Deus, haja luz. No segundo dia, disse também Deus: ajuntem-se debaixo dos céus, num só lugar apareça a porção seca, ou seja, criando a terra. Lá no terceiro dia, disse também Deus: haja luzeiros. Lá no quarto dia, disse também Deus: povoe-se as águas de enxames e seres viventes. Aí no quinto dia, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. E lá no sexto dia, queridos, houve algo especial, porque o Senhor Jesus Cristo estava aqui junto. Ó, também disse Deus: façamos. Ou seja, ele não diz eu vou fazer, não. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele estava lá junto com Deus na criação do ser humano, na criação de todas as coisas. Aí eu quero trazer aqui um pouquinho mais para frente, queridos. Vamos pegar aqui. Vamos pegar Gênesis 3,15. Vamos pegar aqui 3,15, que diz assim, ó. Quando a queda do homem aconteceu, então ali Deus já tinha preparado já todos os trâmites para que o Senhor Jesus Cristo viesse a este mundo. Porque disse aqui, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre Satanás e a mulher, porque a Satanás tinha enganado Adão e tinha enganado Eva, ou seja, enganado Eva e Adão foi enganado da mesma forma. Disse aqui, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, ou seja, a descendência pecaminosa que não queria saber de Deus, e a descendência e o seu descendente, ou seja, aquele que nasceria da mulher. O Rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é sendo anunciado aqui, ó. Este te ferirá a cabeça, ou seja, o Senhor Jesus Cristo esmagaria a cabeça da serpente, do próprio Satanás, e ele te ferirás o calcanhar, ou seja, perseguiria o povo de Deus, perseguiria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então tá aí, queridos, quem é Jesus? Estamos conhecendo, né? Vamos pegar aqui um pouquinho mais para frente, vamos pegar
Vamos pegar Isaías 9:6, o anúncio do seu nascimento. Vamos lá em Isaías. Rapidamente vamos pegar aqui Isaías 9:6, para ganharmos tempo, que seja bem rápido. Isaías, capítulo 9, verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, queridos. Aí um pouquinho mais para frente, vamos pegar aqui um pouquinho mais para frente, vamos pegar Mateus capítulo 1. O nascimento, ou seja, aqui Isaías, o profeta Isaías profetizou o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E 700 anos aproximadamente, queridos, a profecia se cumpriu. Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, diz assim, ó, olha só que maravilha, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada de José, ou seja, estava noiva ali para casar, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha isso, o Senhor Jesus Cristo vindo através do Espírito Santo. Oh, queridos, e lá no verso 22 do capítulo 1 diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha só, para que se cumprisse o que fora prometido, o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, ou seja, Isaías profetizando anteriormente. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oh, glória a Deus, que maravilha, né, queridos? Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, um pouquinho mais para frente, nós vamos o próprio Deus confirmando o nascimento de seu filho que o amava. Vamos um pouquinho aqui mais para frente. Capítulo 3, o batismo de Jesus. Olha só. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. O Senhor Jesus Cristo sendo confirmado pelo próprio Deus aqui como Senhor e Salvador da humanidade. E eu quero um pouquinho mais para frente com vocês. Eu quero ir lá Vamos pegar aqui Mateus, um pouquinho mais para frente, Mateus capítulo 4. Jesus, quando é levado aonde? Ao deserto, querido, pelo Espírito Santo, para ser provado ali por Satanás, confirmando ali o seu ministério. Aí diz aqui, ó, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui, capítulo 4, tá no verso do 1 ao 11. Vamos ler aqui alguns versículos para que a gente tenha um entendimento. Olha só. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, forte isso aqui, né? Mas é a verdade, ó. A seguir foi Jesus levado, depois que ele foi batizado, que ele saiu ali confirmado pelo seu Pai como Senhor e Salvador, como Filho amado e que Deus o amava, aí ele vai aqui o quê? Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aí começa a tentação, queridos. E Satanás o tentou de todas as formas. Aí chegando lá no verso 10, então Jesus lhe ordenou, depois que o Senhor Jesus Cristo repreendeu e o venceu com a palavra de Deus, ele disse: arreda-te, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Aí o verso 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram o anjo e o serviram. Ou seja, depois que o Senhor Jesus Cristo foi tentado de todas as formas, que ele transformasse pedra em pães, que ele subisse ao pináculo do templo, que ele seria dono de todos os reinos que Satanás daria a ele, e ele os venceu. Ele o venceu com toda a palavra de Deus, queridos. Quero seguir um pouquinho aqui mais para frente, para ganharmos tempo. Vamos lá. Vamos na confirmação do seu ministério, Lucas capítulo 4. Vamos na confirmação do seu ministério. Querido, Jesus Cristo veio com o ministério. Lucas capítulo 4, verso 18. Olha só aqui, ó. Verso 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha só o que estava escrito a seu respeito, queridos.
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, ele confirma aqui agora, queridos, o seu ministério. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Queridos, quero um pouquinho mais para frente. Vamos pegar aqui agora João capítulo 19. Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo cumprindo a sua missão, queridos. Jesus Cristo cumpre a sua missão, verdade. Jesus cumpre a sua missão de morrer na cruz do Calvário para redimir a dívida, ou seja, redimir a humanidade, ou seja, o edito de dívida, aqueles que pesava sobre mim, sobre você, sobre todos nós, ele cravou na cruz do Calvário, vencendo a Satanás na cruz. Eu quero que se... Vamos lá em João 19, Evangelho de João, capítulo 19, que diz assim, ó. João 19, vamos pegar a partir do verso 28. Vamos lá no verso 28, que diz... Depois, olha só. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebeceram de vinagre uma esponja e, fixando-o num caniço de isopo, lá chegaram à boca. E diz aqui, verso 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Eita glória! E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, o ministério foi o quê? Efetivado, queridos. Aquilo qual o propósito Deus o colocou neste mundo foi confirmado ali naquele momento. Glória a Deus. Aí um pouquinho mais para frente. E o que é interessante aqui, queridos, os próprios algozes do Senhor Jesus Cristo, ou seja, os romanos, os soldados romanos, aqueles que estavam ali lhe envergonhando, tirando sorte sobre o seu manto, com inveja, com ódio de Jesus, eles próprios reconhecem, queridos, o reinado do Senhor Jesus Cristo. E eles dizem aqui, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 27, volta um pouquinho atrás, vamos voltar aqui no capítulo 27, porque os seus inimigos, os algozes, aqueles que estavam ali o crucificando, reconheceram que ele era filho de Deus. Diz aqui, olha só que maravilha. Capítulo 26, verso 54. Diz assim, ó. 54... Não, perdão, só um minutinho, deixa eu só confirmar aqui. Capítulo 27... Capítulo 27, verso 54. Agora sim. Verso 54, que diz assim, ó, olha só, eles reconhecendo o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele verdadeiramente era rei, que eles eram filhos de Deus. O centurião, capítulo 27, verso 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Queridos, tem coisa melhor neste mundo do que sermos reconhecidos quando o poder de Deus age em nós. O Senhor Jesus Cristo foi reconhecido nesse momento aqui, queridos. Os próprios algozes, aqueles que o crucificavam, verdadeiramente este era filho de Deus. Que maravilha! Um pouquinho mais para frente nós vamos lá agora a ressurreição, queridos, de Jesus Cristo. Mateus 28, verso 2. O Senhor Jesus Cristo ressurgiu, queridos. Mateus capítulo 28, vamos voltar aqui. A ressurreição. Vamos aqui a partir do verso, pegar do verso 2. Diz aqui, ó, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, isso pela manhã no domingo, queridos. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eita Deus!
Verso 3, o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Verso 4, e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Olha só, queridos. E o verso 8, e retirando-se elas, ou seja, as mulheres, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. É o verso 9, para confirmar. E eis que Jesus veio ao encontro delas, ressuscitado. Eita, glória a Deus. E eis que ele veio ao encontro delas, disse, salve, ou seja, paz. Disse aqui, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Jesus ressuscitado, como ele havia prometido, queridos. Glória a Deus. E aí, agora, queridos, ele como nosso advogado já nos céus, ele intercede por nós agora como advogado. Vamos lá em 1 João? Vamos lá em 1 João. Diz aqui, ó, capítulo 2, a partir do verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eita glórias! É ele e ele a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro, que ele tem um advogado fiel. Basta-lhe direcionar as orações e o tê-lo como Senhor e Salvador de suas almas. Aleluias! E um pouquinho mais para frente, nós vamos pegar aqui agora, ele já como juiz, ele nesse momento é advogado, mas ele vai ser juiz no grande julgamento. Vamos lá em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, verso 6. Vamos lá. Apocalipse 19, verso 6. Diz assim, ó. 19 e 20, perdão. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Que diz assim, ó. Mas, olha só, ele sendo juiz, ele destruindo. Ele acabando, queridos, com a grande besta, com o falso profeta, ou seja, ele como juiz, com autoridade. Diz que, ó, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, ou seja, enganando o povo, enganando aqueles que deram lugar, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Oh, que tristeza. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, ou seja, o próprio Senhor e Rei, o Salvador Jesus Cristo. E um pouquinho mais para frente a gente pega aqui, ó, a grande derrota de Satanás. O nosso Senhor Jesus Cristo veio para vencer, queridos. A grande derrota de Satanás. Vamos, Apocalipse capítulo 19, capítulo 20, a partir do verso 10. Diz aqui, ó, o diabo, aquele que o Senhor, que Deus disse que lá no Jardim do Éden lhe feriria o calcanhar, e ele lhe esmagaria a cabeça. Aqui é o cumprimento, que o diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, a vitória do Senhor e Salvador Jesus Cristo e do seu povo. E o verso 10 diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui o capítulo 22, verso 12. Capítulo 22, verso 12, que diz, aqui é a vitória final, queridos, da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vitória final do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É segundo as nossas obras, queridos. Que vigiamos, que andamos vigilantes como os que andam de dia, não como os que dormem, o sono da morte. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Oh, glória a Deus! Aí lá na frente diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito diz à noiva, e o Espírito e a noiva dizem, vem aquele que ouve, diga amém.
Venha, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Oh, glória a Deus, queridos. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui foi só algumas passagens, algo para que conheçamos, para que possamos conhecê-lo um pouco mais, queridos. Porque o propósito desse canal, o grande momento é esse. É conhecermos mais de Deus e da sua palavra. Então, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos, que eu te apresento através dessas humildes passagens, através da palavra de Deus. Não minhas, queridos, que eu não tenho sabedoria alguma. É aqui, ó, é da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Se você gostar, achar relevante, compartilhe com mais pessoas, para que ele também conheça o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Abraços.